Olá, eu me chamo Enoque, sou professor de Direito Penal e Processual Penal no Centro Universitário FACEX, aqui na cidade de Natal, Rio Grande do Norte, e este é o seu canal Direito ao Assunto, e esta é uma aula de Direito Processual Penal 1. Nós estávamos falando na aula passada sobre jurisdição, concluímos sobre as espécies de jurisdição, como ela se classifica, como a jurisdição, esse poder, essa prerrogativa que o Estado tem de dizer o direito. Então, falávamos sobre as espécies e na aula de hoje nós vamos iniciar falando dos princípios que regem, que orientam o exercício da jurisdição, desse poder de dizer o direito, jurisdição. Então, princípios eles servem eles dão um norte, eles orientam, eles indicam a maneira do judiciário se comportar, da justiça se comportar, do direito se fazer. Então, quais são os princípios? Bom, primeiro deixa eu dizer uma coisa para você. Que fala de princípios, de classificação, aí você tem vários autores, vários doutrinadores. Cada livro, cada doutrinador aborda uma lista diferente, acrescenta um princípio, pega um princípio ali, subdivide. Enfim, isso é natural, até porque você não compraria um outro livro que dissesse exatamente o mesmo que o livro do outro autor disse, exatamente igual. Então os autores eles precisam ser criativos, trazer, enfim. Então você não vai encontrar nem dois livros com a mesma lista de princípios. Mas os que eu vou apresentar aqui são aqueles que aparecem com mais frequência nas diversas obras. Então o primeiro princípio é o princípio do juiz natural. Princípio do juiz natural é aquele pelo qual ninguém será processado nem sentenciado, senão por uma autoridade competente. Está lá no artigo 5º no inciso 53 da Constituição. Então, o princípio do juiz natural significa que existe já uma autoridade competente pré-constituída para julgar cada processo, cada problema quando surge. Então, quando surge um crime, surge uma determinada demanda judicial, estamos falando na área penal, mas isso serve também para as demais áreas, a lei já deve ter providenciado, de forma prévia, quem é o juiz competente, autorizado para julgar. Esse é o juiz natural. Então, por exemplo, se alguém comete um crime contra a vida de forma intencional, a gente diz um crime doloso contra a vida, o juiz natural daquela causa é o tribunal do júri, aquele tribunal feito por 7 pessoas do povo, enfim, o conselho de sentença. Aquele juiz é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Isso então esse princípio ele traz uma garantia tridimensional. 3 dimensões do princípio do juiz natural. Primeiro princípio, primeira dimensão, a dimensão de que não existirá no Brasil tribunal de exceção, tribunal ad hoc, tribunal montado para atuar num determinado caso. Um juiz escolhido posteriormente, acontece um crime, a quem é que poderia julgar esse caso? Vamos constituir fulano juiz. Não, na justiça brasileira, pelo princípio do juiz natural, quando a coisa acontece, já deve existir previamente um juiz. Então não é esse juiz de exceção, juiz criado para aquela causa especificamente. Segunda dimensão, todos têm o direito de se submeter a um julgamento perante um juiz competente pré-constituído na forma da lei.
Então, direito, a garantia do direito do cidadão de ser julgado pelo juiz que a lei já escolheu previamente. E terceira dimensão é que o juiz, então, natural, ele será imparcial, ou seja, ele já era juiz e já era o competente antes que a coisa acontecesse. Então, quando a coisa acontece, esse juiz ele não é criado ali no calor do acontecimento, com parcialidade, ele é imparcial. Então, o princípio do juiz natural, artigo 5º, inciso 53 da nossa Constituição. Segundo princípio, então, próximo princípio é o princípio do devido processo legal. Está também no artigo 5º, esse artigo das garantias constitucionais, no inciso 54, diz que ninguém será privado de sua liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Princípio do devido processo legal. Então acontece um crime, alguém comete uma conduta criminosa, essa pessoa, por mais bárbara que seja a sua conduta, por mais bárbaro e reprovável que seja o seu crime, essa pessoa tem o direito de passar por um processo. Ela não pode ser executada, ela não pode ser linchada em praça pública. O cidadão, mesmo criminoso, tem o direito garantido na Constituição de ser julgado, de ser processado dentro das normas processuais já pré-estabelecidas. Próximo princípio, então, é o princípio da investidura. A jurisdição só pode ser exercida por quem tenha sido regularmente investido no cargo, ou seja, naquela investido de autoridade e esteja no exercício da sua função. Então, o princípio da investidura é aquele que prepara previamente o juiz, dando-lhe autoridade para que quando o caso acontecer, quando o problema surgir, ele já está previamente investido daquela autoridade. Princípio da investidura. Princípio da indeclinabilidade da prestação jurisdicional. Por esse princípio, veja, nenhum juiz poderá subtrair-se do exercício da função jurisdicional. O juiz não pode olhar para o caso e dizer, não quero julgar isso não gosto desse tipo de coisa, acho isso aí, botar outra pessoa para fazer. Não. O juiz, ele deve julgar as causas que cheguem para ele. A lei o judiciário não pode se afastar do seu dever de resolver. Afinal de contas, a gente vive numa sociedade dentro de princípios civilizatórios, né, civilizados. Então, a época do duelo, das pessoas resolverem a coisa na bala, isso acabou. Então, o Estado, ele tem. Então, se duas pessoas têm um conflito, no caso penal, o Ministério Público dizendo o Joaquim cometeu o crime, o Joaquim dizendo eu não cometi, tem um conflito ali e é o juiz que vai julgar. O juiz não pode, então, se afastar dessa sua função. E por esse princípio também, a lei não pode criar, o legislador não pode criar empecilhos para que as pessoas busquem a prestação jurisdicional. Por exemplo, a pessoa não tem condição de contratar um advogado, né? Porque para postular em juízo é preciso de um advogado. A pessoa não tem condição financeira. Então ele diz para o juiz, eu não tenho advogado, nem tenho condição. E o Estado, então o juiz nomeia um advogado ou manda o caso dele para a Defensoria Pública, de forma que a pessoa não vai ficar sem a prestação jurisdicional por não ter condição de pagar. Então, também a lei não pode criar empecilhos, barreiras, né? Se falou muito aí na reforma trabalhista
que a lei criou empecilhos, criou situações que deixam as pessoas atemorizadas se entram ou não na justiça em busca dos seus direitos. Então isso se discute, isso está se discutindo se isso é uma forma de restringir o direito que as pessoas têm de buscar a prestação jurisdicional. Nós vamos parar por aqui e nas próximas aulas continuaremos falando sobre os princípios da jurisdição. Espero que você tenha gostado dessas explicações. Se você teve alguma dúvida, quiser comentar aí no próprio YouTube, no próprio canal, faça o seu comentário, faça a sua pergunta, que a gente terá o prazer de responder, de conversar, de interagir. Até a próxima aula.